Oiê! Bom, faz um dia ou dois que eu terminei a série de Off Campus na Prime Video e eu amei, absolutamente amei. E agora eu estou obcecada pela série. Então eu pensei, por que não fazer um vlog de leitura da saga? Eu falei aqui no meu Kindle, vamos começar pelo primeiro, O Acordo. E eu tô muito ansiosa, porque eu já tinha visto falar sobre o livro, eu tenho quase certeza que eu li ele, o primeiro, em alguns anos atrás. Só que não lembro de ter gostado. E também vi algumas resenhas que não eram tão boas quanto eu esperava. E eu lembro que eu acabei deixando de lado na época. Isso foi lá pelo começo da pandemia, talvez, mais ou menos. Foi quando eu realmente iniciei fortemente a minha vida de leitura. Então, agora, por que não começar uma série de leitura de Off Campus? Já que estamos com a série aí, da Prime Video, muito boa, por sinal. Eu adorei, eu amei a história. Mas sei que tem algumas adaptações ali que feitas nas séries. Algumas pessoas gostaram, outras não. A grande maioria, pelo que eu vi, foi muito boa. As resenhas. Só que, eu não sei, eu estou tão apaixonada pela história que eu simplesmente queria muito ler. Então, eu queria uma companhia. E vocês vão ser minha companhia. Então, é isso. Bom, hoje tá por volta das 11h44, dia 23. E eu não vou ler hoje. Mas é um plano para se iniciar. Bom, eu falei que não ia ler, agora são 00:09 e eu terminei de ler o primeiro capítulo. Assim, me surpreendeu já no começo, eu esperava uma coisa mais parecida com a série, mas eu descobri que essa parte já foi adaptada, mas achando interessante até o momento. Ler os pensamentos do Garrett é extremamente diferente do que ver, me surpreendeu. Não que na série não se mostre o que tá dizendo aqui, mas me surpreendeu. Bom, agora estamos no capítulo 2. Mas eu não vou iniciar hoje, porque eu preciso dormir. Mas amanhã eu pretendo pelo menos ler o 2 e o 3. E assim, ir seguindo, acho que 2 capítulos por dia. Vai ser uma boa pegada. Tenho prova semana que vem, então como eu tenho que estudar, não dá pra me ler tudo. Que esse livro claramente é um livro que dá pra ser lido em um dia e uma noite. No máximo 2. Vim trazer todas as folhas. Eu tô entre... acabou de bater 200 páginas e 48% do livro. Hoje é dia 25. Não sei que capítulo estamos, mas estamos pelo 10. Deixa eu olhar. Que capítulo estamos? No 20. Capítulo 20. E o que eu tenho a dizer até agora é que esse livro é muito bom. Eu não sei o que eu reclamei. Não sei que loucura que bateu na minha cabeça na época. Que eu não gostei do livro. Mas até o momento eu tô achando tão bom quanto a série. Vale muito a pena ler. Principalmente porque você tem uma visão diferente, totalmente diferente do Garrett do que você tem na série. A série fala muito bem, mas assim, o livro é completamente profundo, como esperado, né? De um livro, pra uma série que tem 1 hora, um capítulo pra você falar uma história inteira, mas o livro, ele trabalha o Garrett de uma forma um pouco diferente. Bom, até o momento, não entrou em questões tão profundas, mas já dá pra sentir o desentendimento que ele tem com o pai dele, os ressentimentos e tudo mais. A Hannah, no livro, eu acho que ela é um pouco mais aberta sobre tudo. Então, tem sido uma experiência bem diferente. Oiê! Bom, eu voltei com algumas atualizações do livro. Eu finalizei ele hoje pela manhã. Hoje, se eu não me engano, é dia 29. Então, eu fiquei mais ou menos uma semana pra ler esse livro. Mas o primeiro ponto é que esse livro é um livro muito fácil de ler. A história é fácil, ela vai encaminhando e você vai lendo. Então, assim, em um dia você consegue ler, 2 dias, você consegue ler ele tranquilamente. Ele não é um livro que tem aquelas cenas desconfortáveis ou uma reviravolta muito grande assim do nada. O que eu gostei muito mesmo. E acho que as pessoas deveriam continuar fazendo isso, sabe? Porque nem todo livro tem necessidade de criar um plot, um grande drama.
não é verdadeiramente necessário. Bom, se a pessoa viu a série, ela vai saber um pouco da história, né? E vai ter a noção do que se passa no livro. Então, vou começar falando sobre isso. A Hannah, obviamente, ela é uma estudante universitária. Se não me engano, ela tá no terceiro período de música e composição, se não me engano é isso. E ela acaba em uma aula de ética ou filosofia, é uma das duas. Como faz um tempo que eu li, tá muito lá no começo do livro, não me lembro tanto, mas é alguma coisa assim. E ela é a única que gabarita a prova, ela tira 10, enquanto a grande maioria dos alunos foram ruins, inclusive o Garrett. Ele tirou, acho que, uma nota muito baixa, foi... Não sei a relação, se eu não me engano o livro até fala, mas eu realmente não me lembro. Então, vai ser uma nota muito baixa, isso vai acabar prejudicando ele no time, ok? E ele não vai poder jogar os próximos jogos caso ele não passe nessa matéria. Então, é essa a cena que a gente tem e meio que inicial ali. Uma coisa muito interessante no livro é que ela já começa falando sobre... Opa, não pode falar essas palavras aqui no YouTube. Mas é uma verdade, ela começa falando do abuso já que ela sofreu, a forma que ela se vê ali depois disso. Em vários momentos ela acaba dizendo e afirmando que aquilo ali não é culpa dela, que ela entende a gravidade, que ela entende o que aconteceu, mas que ela passou pela ajuda, ela procurou uma psicóloga, e essa psicóloga ajudou ela de uma forma muito sutil, suave, realmente acolhendo, que é uma coisa que falta no nosso dia a dia, né? O acolhimento que, apesar dela ter tomado as medidas precavíveis, né? As medidas necessárias ali, não teve uma verdadeira justiça, né? A justiça não acontece e ela diz isso no livro em várias partes, que como ela é extremamente triste que aquilo ali não tenha acontecido, que não só por ela não fica triste só por ela fica triste por tantas outras mulheres que passam pela mesma situação e que vão ter o mesmo desfecho. Não vai ter a justiça que merece, não vai ter pra onde correr. E aí você vai ver ali o seu abusador andando, vivendo tranquilamente, normalmente, porque é a sociedade que nós vivemos, onde a vítima é a culpada e o que fez o ato sai impune. Bom, continuando ali essa história, eu vou dar uma misturada tudo, assim, pra já indo pro contexto, né? Tanto pro contexto que o desenrolar do livro acontece, como a série diz mesmo, né? Então o Garrett procura ela, eles acabam fazendo esse acordo, onde ele finge ser o namorado dela pra ela conquistar o Justin Cole, e assim se segue. Uma coisa, e aí é que eu já começo falando da diferença do livro com a série. O Justin, no caso, na série, ele é um jogador de futebol americano. Não entendo o porquê que a série mudou isso. Não sei se... Eu realmente não entendi. Não é que tenha feito grandes diferenças na série. Acho até interessante eles terem mudado. Eu acho que, na verdade, a série ela trabalhou muito bem com as mudanças que elas fizeram no livro, em relação ao livro e a série, né? Ali no audiovisual e tudo mais. Eles fizeram ótimas mudanças. Só que eu não consigo compreender o porquê. Se alguém soubesse, alguém fizer sentido, tiver uma explicação do porquê foi feita a mudança, por favor, me deixem aí, me falem, porque eu realmente fiquei curiosa quanto a isso. Eu não procurei sobre, mas fiquei curiosa porque eu não senti uma necessidade. Até porque, por exemplo, o Boo, ele também é do time do futebol americano, e acho que, se eu não me engano, a série fala sobre isso tranquilamente, mas talvez um foco a mais no Justin, e aí eles decidiram fazer essa tal mudança. Não vejo muito sentido do porquê, mas vou aceitar. Outra coisa que modificam também bastante na série é o Logan e o Jim ali, a relação dos dois, não a relação em si dele com o Garrett, mas as entradas que eles fazem ali, os diálogos que às vezes no livro o diálogo aconteceu com o Jim e na série acontece com o Logan, ou um outro diálogo que aconteceu com o Logan e na série vai acontecer com o Jim, entendeu? Tal situações. Por exemplo, a cena que... Eu acho que isso, aliás, antes de completar a frase, é uma forma de introdução dos personagens da série, ao conjunto todo, sabe? No livro, por exemplo, a cena que o Garrett vai atrás do Jim, que seria na série, ele vai atrás do Jim, pra
perguntar o que aquele conselho, sabe que eles estão na academia, e aí ele pergunta um conselho pro Jim e tudo mais, e o Jim acaba falando que o que ele tem que transpassar pra Hannah o tempo todo é que ela se sinta confiante e segura com ele o tempo todo, que o consentimento é a chave pra tudo. Primeiro, ela tem que estar se sentindo confortável ali, segura naquele ambiente, que o resto, as coisas se desenrolam ali. E no livro, essa cena não acontece com o Jim. Acontece com um personagem que eles não introduziram na série, que eu não sei se eles vão introduzir. Ele é um personagem que também não é citado muito no livro, então realmente não faz tanto sentido ser introduzido na série, já que talvez esse personagem não volte lá na frente. Então, essa dinâmica eu pude entender. Outra coisa, algumas cenas do Logan não fazem muito sentido na série pra mim, sabe? Eu acho maravilhoso, mas se for comparar o livro com a série, não fazem muito sentido. Outra situação também que pra mim não faz o menor sentido é a irmã do Logan. Eu tenho, assim, pergunta sincera, o porquê que ela está ali? É pra trazer um elemento mais novo, porque é um livro de 2015 ali, 2016, então a gente concorda que tem algumas coisas que ficam datadas, só que eu realmente não vejo nenhuma necessidade dela na série. Eu acho que ela não faz grande diferença, ela não traz grandes discussões, ela não traz nada, entendeu? Ela só tá ali, ela não acrescenta, também não tira, mas não acrescenta. E na série, algumas pessoas comentaram isso, e eu, no Instagram e tudo mais, e eu tive que concordar com elas que na série eu tenho a sensação que ela acaba colocando uma lenha na fogueira, sabe? Ela faz o Logan se questionar, parece que ela tem o prazer de questionar o Logan, fazer ele se sentir mal de certa forma, e jogando na cara dele que ele tem uma inveja do Garrett. Eu acredito que não seja uma verdadeira inveja, sabe? Eu não acho que ele gostaria de estar ali no lugar do amigo dele. Eu acho que, na verdade, o que ele gostaria é ter aquela facilidade, que a vida dele fosse mais fácil, como do Garrett seria, né? Porque o livro também fala isso, o Garrett não deixa explícito a relação dele difícil que ele tem com o pai dele pra ninguém. Ele guarda pra ele o tempo todo, e ali vai acontecendo, então as pessoas têm sempre a impressão de que o pai dele é muito legal, incrível, jogador de hóquei, como se ele poderia ser um pai tão ruim, um homem da família, sabe, um representante, ganhou 2 vezes a Copa Stanley, então como que ele poderia ser uma pessoa ruim, né, principalmente com a família, fez o filho dele seguir os próprios passos, então as pessoas não têm essa imagem, e é totalmente compreensível que até o instante que o Garrett vai abrir isso pros amigos dele, eles não façam ideia de quem é o pai. Ainda sobre o pai do Garrett ali, a relação deles, em certo momento no livro, ele tem uma conversa com a Hannah. Na verdade, a Hannah, se não me engano, inicia a conversa explicando por que ela gostaria que os dois tivessem a relação ali e por que ela escolheu ele e tudo mais. Se eu não me engano, esse é o diálogo. E ela fala sobre o estupro com o Garrett. Ele é a primeira pessoa que, a não ser, claro, da cidade, família, sabe o quê? Que sabe sobre o abuso. E ela acaba tendo essa conversa com o Garrett. Eu acho que é logo depois de uma discussão que ele tem com o pai dele. Eu não lembro muito bem o contexto, mas eu sei que essa conversa acontece. E a Hannah abre tudo isso pra ele, e aí o Garrett, ele acaba sentindo a necessidade e também confortável o suficiente pra expor a relação dele com o pai dele. E aí, a partir daí, a gente consegue ver que é muito, muito, muito mais sério do que até mesmo a série passa, sabe? A série introduz, claro, ela dá o contexto, ela dá a entender o que aconteceu ali, ela passa, assim, a gravidade que tudo isso vai correr, como que isso tudo influenciou o Garrett, só que no livro, como tem mais tempo, obviamente, eles trabalham essa questão bem melhor. É um livro de 360 páginas, mais ou menos, então não se espera que a série seja igual ao livro, com certeza,
novamente, eu ressalto o quanto eu acho que a série fez um ótimo trabalho em representar o livro ali, porque a essência do livro está toda na série, tá? Tudo, tudo, tudo. Não as cenas, não os personagens, mas a essência, aquele mundo. E eu acho que tem uma coisa que a série faz muito melhor do que o livro, que é trazer um público diferente. Porque no livro, eu já, como disse, acho que eu disse em alguns outros dias, onde eu gravei falando que eu iria iniciar o livro ou tudo mais, alguma coisa assim. Eu não tive vontade de ler ele anteriormente. Realmente aquela vontade de falar assim, putz, e esse livro aqui? Isso nunca aconteceu. E a série, ela despertou isso em mim, e eu tenho certeza que não só em mim, como eu pude ver pelas redes sociais por aí, que despertou em mim e em várias pessoas a vontade de realmente entrar naquele mundo, de se estabelecer ali, de conhecer aqueles personagens. Então, eu acho que a série faz isso também. Desenvolvimento dos personagens, a série faz muito bem. Porque no livro da Hannah Garrett, realmente o foco é neles, como esperado, mas que a introdução das pessoas ao redor realmente são só citadas. O Logan é citado de uma forma um pouquinho diferente do livro, né? Uma pessoa que seria uma personagem até mais agressiva em certos momentos do que o Garrett, enquanto o Jim também não é falado super sobre ele. Então, assim, o livro ele não traz grandes desenvolvimentos dos personagens secundários. É realmente o foco ali é a Hannah e o Garrett o tempo todo. Até a Ali, ela passa por cima da relação da Ali e do Shawn ali. Você consegue ver ali por fora o que tá acontecendo. Claro, você vendo a série, você vai ter um contexto muito maior, sabendo o que tá acontecendo ali. Mas quando você só lê o livro, você não vai ter esse contexto. Então você só vê a vida, as pessoas ali vivendo e pequenas coisas sendo citadas, até porque quem conta toda essa história é um capítulo da Hannah, outro do Garrett. Então a gente tem a visão dos dois, mas tudo em primeira pessoa. Outra coisa que eu queria citar aqui também é a relação da Hannah com tudo, no caso. No livro, a Hannah é muito mais profunda, como esperado, mas ela é ainda mais séria sobre certos assuntos. A série, ela passa a Hannah uma vibe bem mais leve, bem mais aberta sobre tudo aquilo ali, que apesar dela não falar do abuso, ela ainda assim é uma pessoa muito aberta com todos os... E tudo isso. A gente consegue ver isso claramente, que ela gosta de fazer o bem, sei lá o quê, e nunca na série não seja isso. Mas os sentimentos da Hannah na série são muito mais expostos do que em um primeiro momento no livro. O livro, ele trata o sentimento da Hannah de uma forma um pouquinho mais aos poucos. Primeiro você não tem nem meio que o choque, porque ela fala do abuso e você fica, nossa, e ela continua ali falando, vivendo, sei o quê, e aí você consegue ver as inseguranças dela, principalmente em relação ao Garrett, ali a insegurança dela em relação às coisas que aconteceram, que apesar dela entender tudo aquilo, como eu disse anteriormente, ela entende o abuso e tudo mais, mas ela ainda assim sente tudo aquilo ali na pele, no dia a dia, e ela vê as inseguranças, as dificuldades, o quanto aquilo ali impediu ela e acaba afetando, não tem como, né? A relação do Garrett. O Garrett, no livro também, é aquilo, ele consegue ser mais profundo, mas no livro ele passa uma coisa mais irônica. Ele é mais brincalhão, ele é mais irritante ainda. Ele irrita muito a Hannah o tempo todo, o tempo todo. Ele sempre tá provocando ela, sempre tá fazendo brincadeirinhas com elas. Sempre que ela fala uma coisinha que tem um duplo sentido ali, ele sempre vai brincar com isso, e normalmente ele não ignora. Mas ele ainda assim é muito sensível à história, à gravidade e a raiva dele pela situação de se sentir imponente sobre algo que ele não poderia mudar, porque não era com ele, ela tá ali. Ele demonstra aquilo ali. Ele mostra a frustração dele com a situação. E principalmente quando os dois acabam começando a namorar ali, o desenvolvimento do relacionamento deles. Ele demonstra muita frustração, ressentimento que ele tem sobre o que aconteceu com a Hannah. E como acabou não dando em nada, infelizmente. Na série mostra de um jeito, mas no livro acontece de outra. E eles têm uma discussão ali que eu acho muito válida, porque ali demonstra
acho que acontece uma discussão parecida na série, mas não é igual. Mas, como eu disse, a série ela passa muitos elementos, ela pega os diálogos do próprio livro e coloca na série, e ela trabalha ali em cima totalmente disso, só que de formas diferentes. Então você pode falar assim, mas esse diálogo, ele aconteceu no livro. E ele aconteceu na série, mas não com os mesmos personagens, talvez não no mesmo lugar, mas o contexto ali, ele continua sendo introduzido de maneira esplêndida. E a introdução ali do namoro da Hannah com o Garrett é muito interessante, porque o Garrett, ele diz que ele não percebia o quanto ele se sentia sozinho ali, até ter a Hannah do lado dele. Ele não tinha necessidade, o único foco dele era realmente o hockey, a passar pelas provas ali e se provar o tempo todo melhor do que o pai dele, que ele não seria igual ao pai dele. Então esse é o que girava a vida dele. É apenas esse o objetivo dele. E aí, com a Hannah vindo, ele percebe que ele é muito mais do que aquilo, ele é muito maior do que aquilo. Indo pro final do livro, tem a discussão ali final que, se não me engano, na série mostra a Hannah terminando... Não, o Garrett terminando com a Hannah, e no livro acontece ao contrário. A Hannah acaba com o Garrett. E aí, isso eu acho que poderia ter mantido. Uma coisa que tiraram da série, que eu não concordo, eu não acho interessante o jeito que fazem no livro, é que o pai do Garrett acaba indo em um certo momento no trabalho da Hannah. Isso até depois do jantar deles de Thanksgiving, acho que é isso. E eles acabam ali tendo uma situação super desconfortável nesse jantar. É tão desconfortável quanto na série. E depois que o pai do Garrett procura a Hannah ali no trabalho dela, ele acaba ameaçando ela que ela deve terminar com o Garrett, porque senão ele vai tirar toda a parte financeira ali pro Garrett. Não vai pagar mais o esporte, os equipamentos, não vai patrocinar mais ele de certa forma, não vai estar pagando a faculdade, a casa, o carro, todas as coisas do Garrett. Como o Garrett, ele depende do pai dele, ele vai deixar o menino por conta própria. A Hannah acaba se sentindo muito culpada, muito chateada, muito triste. E você sente raiva do pai do Garrett o tempo todo. Esse homem, minha gente, ele é horroroso. Que pessoa ruim. Sabe, ele é nojento por si só. Sabe, ele vem e você já sente o nojo, você já sente a raiva, você já sente a vontade de socar esse homem. A Hannah, ela acaba ficando, como eu disse, muito chateada, muito triste. E ela se vê numa situação que ela não vai ter como fugir de terminar com o Garrett. E ela acaba terminando com o Garrett sobre alguma desculpa, falando que quer ficar com outras pessoas, que tudo aconteceu muito rápido. E o Garrett fica muito chateado mesmo. A gente conhece nosso menino. E esse é mais ou menos ali que vai acontecer ali no final do livro, que o livro vai girar ali no final. Eu vou terminar um pouco, mas assim, esse final, basicamente, depois eles vão, se resolvem, e acontece bem parecido com a série, onde ela participa do recital ali, de primavera, o concerto ali, ela canta a música dela, ela vence o campeonato e tudo mais, ela ganha a bolsa, e eles acabam tendo uma conversa ali, uma introdução, onde o Garrett fala pra ela que não teria problema, que até é muito interessante, porque o pai dele ameaçou ele, só que ele teria, sim, como pagar pelas coisas dele, e porque ele tinha uma herança dos avós, por parte de mãe, pra receber a partir do momento que ele tivesse 21 anos. Pra quem sabe, 21 anos, se eu não me engano, é o que você vira realmente de maioridade nos Estados Unidos. Então, até os 20 você não poderia beber. Tem regra em cada estado, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Então, a partir dos 21 anos dele, ele poderia realmente ter acesso a essa herança que o pai dele não sabia a existência, porque os avós, por parte de mãe, já se ressentiam do pai do Garrett, sabendo que ele não era uma boa pessoa, sabendo que a filha dele ele passou tudo mais, eles já deixaram ali tudo no esquema. Então o Garrett já contava com isso, e no livro é muito interessante que ele fala que ele vai devolver tudo pro pai dele, que ele não quer nada do pai dele, que o pai dele é tão horrível que ele não sente a menor necessidade disso. E isso acaba acontecendo e tudo mais. Então no final do livro, os dois têm uma conversa ali, depois que acaba o recital.
Eles têm essa conversa, porque o Garrett fala pra Hannah, eu não acredito em você. E isso já se passaram um mês, tá? Desde que a Hannah terminou o relacionamento deles pra essa conversa. E aí ele fala, nossa, mas eu não acreditava em você, eu sei que você tá mentindo, então me fala o motivo. E ela acaba abrindo o jogo ali, ele acaba falando pra ela a verdade e tudo mais. E aí, no final ali, no epílogo, você vê que ele ganha o jogo e realmente corta todas as relações com o pai dele. E acho muito interessante que ele para ali e ele não fala só com o Logan, como aconteceu na série. Ele fala com todos do time ali. Ele chega e fala assim, não mostra o diálogo, mas com certeza ele fala de tudo que o pai dele fez pra ele, pra mãe dele, qual que é a história, quais são os ressentimentos que ele tem com o pai dele. E o time todo acolhe ele. Então, nesse última cena que a gente vai ver ali, ele basicamente voltando ali pro ônibus, saindo de um jogo onde eles foram campeões, e o pai do Garrett ali no carro, assim, na frente do carro, esperando ele, e todo mundo, ao contrário do que aconteceria, antes o time ia lá pedir autógrafo, cumprimentar. Dessa vez não, todos entram pro ônibus, sem olhar pro pai do Garrett, até mesmo o treinador. Ele até realmente contou pro treinador o que aconteceu, então ele realmente abriu o jogo pra todo mundo ali, que tava ali perto. E pronto, meio que o pai dele foi esquecido, de certa forma. Então, é assim que mais ou menos o livro termina, com ele no ônibus ali, voltando, tudo mais, ou tendo uma conversa com a Hannah, mas esse foi o final que ficou marcado, mais ou menos, na minha cabeça, dele entrando no ônibus, o pai dele ficando ignorado lá no fundo, no carro, e ele nem olhando, só vivendo a vida dele, dizendo que agora ele pode ignorar o pai dele totalmente e que ele não depende dele. Essas discussões são mudadas um pouco no livro. A relação dele do pai do Garrett com o Garrett, ela tem a mesma seriedade. Eu acho que, como eu disse anteriormente, acho que no livro até trabalha essa seriedade de uma forma maior. Só que na série eles tiram um pouco da parte mais emocional. Eu acho que você sente a raiva assim, só que também em 8 episódios, você pensando que em 8 episódios ele tem que mostrar, introduzir todos os personagens, ele tem que deixar interessante pro telespectador, tanto que gosta do livro, tanto pra tentar atrair um novo público. Então, é muito complicado. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho, novamente falando, que eu realmente adorei a série, eu amei a série. E eu acho que o livro até fica um pouco a menos do que a série, porque a série, ele te traz pra esse universo tão amável, sabe? É um universo tão legal, as pessoas são tão divertidas, a Ali é muito divertida, o Dean, a relação ali do Garrett com os meninos ali de fraternidade, realmente, de irmãos, é tão divertida, é tão gostoso de se ver aquilo ali, que é uma coisa que não aconteceria na vida real, muito distante, na verdade, e a gente deseja aquilo ali, a gente espera aquilo ali, mas isso jamais aconteceria. Então, eu acho que realmente o livro e a série trabalham super bem esses assuntos, trazem uma discussão super importante. Acho muito legal, novamente, como eles trazem com delicadeza o assunto da Hannah, mas também trazem o assunto do Garrett, que são duas coisas muito importantes, só que eles não giram em torno disso. E eu acho que a série é até melhor em conta isso, porque o livro ele gira mais em torno do abuso da Hannah e a relação do pai do Garrett, enquanto a série ele trabalha ainda mais ali no agora, na relação da Hannah ali com os amigos, cantando, tendo dificuldade ali com as pessoas ao redor, a relação dela desconfiada com o Garrett, e até o Garrett mesmo, ele ali realmente focando no jogo, é uma coisa muito atual, muito pontual. Outra coisa que também tiraram do livro, que eu acabei de lembrar, tiraram do livro, é que nesse recital a Hannah acaba tendo uma discussão com um colega de classe, e é um personagem introduzido que na série também não tem, então muda um pouco ali o contexto, mas como eu disse, eles realmente tiraram aquilo, eles tiraram as cenas dos livros, só que eles adaptaram muito bem pro audiovisual. Então você tem aquela cena ali na série, você tem aquele diálogo, só que não é aquele diálogo, não é aquela cena que você viu no livro. Algumas pessoas falaram que sentiram muita falta de certo personagem, certa cena. Eu, apesar de achar que algumas coisas são desnecessárias, como a irmã do Logan, algumas, tipo, essas cenas do pai, do Garrett, poderia ter continuado ali. Apesar de tudo, eu acho que eles trabalharam super bem com o que eles tinham. 8 episódios,
vamos supor que poderia ser até 10. Eu acho que a série é tão boa que ela poderia ter 20, eu assistiria as 20, mas de estragar. Se fosse tantos episódios assim, então com um pouco ali que eles tinham, eles trabalham super bem. Até porque na série, a cada episódio, eles vão introduzindo uma parte, né? Acho que no primeiro episódio é mais a relação do Garrett e a Hannah. Aí no segundo, ele já introduz mais um pouco a Ali com o Shawn. E aí vai desenvolvendo ali, acho que no terceiro episódio começa a entrar mais o Jim. E aí você começa a realmente ver mais um pouco do Logan. E entendeu? Então, assim, dá pra entender totalmente. Eu espero que a série também continue trabalhando nas outras temporadas a Hannah e a Garrett. Claro, não com a atenção que eles deram na primeira, mas ainda assim, de uma forma que a gente continue contemplando o amor deles. Porque ele é um casal muito fofo, muito bonito, os dois. No livro, realmente, é muito bonito você ver a relação deles sendo construída na base da confiança. A Hannah demonstra essa confiança o tempo todo com ele. É muito bonito ver o Garrett realmente tentando que o tempo todo que a Hannah se sinta verdadeiramente confortável com ele. Fico muito feliz com isso. Pra finalizar tudo, acho que ficou meio dito já tudo o meu pensamento, o que eu entendi, o que eu achei da série. Eu dei nota 5 pra série, com certeza seria um 5. Não tem nada pra avaliar, mas vou avaliar como se fosse livro. Tem nota 5 no meu coração. Que eu achei a série muito bem adaptada, como disse diversas outras vezes. Estou extremamente ansiosa pelas próximas temporadas. Acho que eles trabalham super bem os personagens, a introdução e tudo mais. Fico curiosa de como eles vão trabalhar os outros personagens, até sem ser os principais, principalmente os secundários. Porque eu peguei alguns spoilers por aí durante o Instagram. E que eu não vou contar essa parte, eu não irei contar. Vamos ficar pro próximo vídeo aí do próximo livro. Que me deixou realmente curiosa de como eles vão fazer isso. E extremamente triste, tá? Você sabe que cena que eu tô dizendo que vai acontecer. Pode ser que aconteça com o personagem. E eu fiquei extremamente triste de saber. Mas vamos ver como que eles vão adaptar isso. Até porque já mostraram que eles mudaram a ordem, né? Agora seria o próximo livro é do Logan e da Grace, se eu não me engano. Eu não... Pelo que falaram, todo mundo falou, né? Não foi uma coisa que eu li ainda, não. E o outro livro, aí sim seria sobre a Ali e o Jim. Só que eles inverteram o casal. Eles deixaram a Ali e o Jim e depois o Logan e a Grace. O Tucker, ele realmente não tem grande destaque no livro, tá? Tipo assim, pouquíssimo. Ele é introduzido muito, muito sutilmente. E a série introduz o Tucker. Eu ainda acho que a série introduz o Tucker sutilmente. Mas o livro, então, ele passa ali, ó. Ele só tá ali, entendeu? Uma hora tá ali e fala, Tucker, pronto, acabou. Essa é a aparição que ele tem. E eu acho que na série também tá fazendo um bom trabalho de introduzir ele, mas eu espero que introduza ele melhor. Porque, pelo que falaram, ele é um personagem bem bom. E seria um desperdício tanto, principalmente com um ator tão bom, que eu sei que muitos não gostaram do casting. Na verdade, muitas pessoas não gostaram do casting de nada da série, né? Eu, particularmente, apesar de sim ser diferentes, tá? Os personagens escritos no livro são diferentes do que a série apresenta. Eu fico muito mais feliz que eles mudaram a parte estética, visual ali, aparência e tudo mais dos atores, do que a personalidade. Porque conforme você vai vendo ali o casting trabalhando, os personagens envolvendo tanto da série quanto dos vídeos promocionais, eles têm uma relação muito legal ali no set, com certeza. De trabalhar ali com eles deve ser muito legal. Dá pra ver claramente que eles se respeitam muito, eles trabalham em conjunto e funciona muito bem essa engrenagem. E eles mesmos falam quanto se divertiram gravando a série um com o outro, como eles desenvolveram essa relação realmente de amizade. Então eu acho que a essência que o livro passa ali, a série passa tão bem quanto, sabe? Até melhor. Eu me arrisco a dizer até melhor do que o livro, sabe? Esse desenvolvimento todo, muito bom. Bom, eu acho que é isso. Não tem acho, muito mais o que dizer. Eu fico, como eu disse, estou ansiosa para o próximo livro. E eu acho que é isso, gente. Acho que não tem mais muito o que dizer mesmo, não. Acho que desenvolvi tudo. Espero que não tenha ficado tão confusa assim a história, mas é porque o livro, ele é extenso, tá? Apesar de tudo, ele é extenso. E o final dele fica um pouquinho cansativo. Mas isso também pode ser por fatores que eu tô de semana de prova e tudo mais. Então, eu tava cansada de outra coisa e ele acabou me cansando. Mas
tirando isso, assim, realmente não tenho reclamações, acho um livro bom, acho a escrita legal, sim, acho o desenvolvimento dos personagens um pouco, sabe, tirando os principais um pouco mais ou menos, mas ainda assim, muito bom. Então eu tenho expectativa alta para os próximos livros, espero que melhore. A introdução dos personagens também, que continuam a Hannah, o Garrett, no livro do Logan, e que a série também consiga trabalhar com tudo isso. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. E eu espero que vocês também deixem a opinião de vocês sobre o vídeo, sobre a série, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês estão lendo o livro. E caso você também queira começar a série de livros comigo, tá? Vou estar indo para o próximo livro, do qual eu não me lembro o nome. Pera aí, que vou abrir o Kindle para estar vendo aqui. Porque eu li tudo no Kindle, tá? Então, assim, sobre página, eu não faço muitas marcações também. Por isso que eu também acho que desse daqui eu vou tentar fazer minhas marcações, porque faltaram isso nessa hora de fazer essa resenha. Porque é tantos acontecimentos, tantas coisas que você acaba se perdendo. O próximo livro é o Erro, que seria o livro do Logan e da Grace. E eu vou estar começando ele, já tá aqui na primeira página até, pra desenvolver. Eu ia começar ele sem falar nada, mas eu lembrei que estava gravando esse vídeo e eu precisava dele. Bom, enfim, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!